Muito bem, queridos, vamos dar sequência ao nosso terceiro vídeo, em que estamos lendo Por que o bondoso Deus permitiria o sofrimento, de Kurt Derham. Nós vimos aqui nos outros as explicações e umas convicções que ele apresenta, entre elas que há algo errado com o mundo. E ali nós entendemos o porquê das dores e porquê também que o mundo não é aquilo que Deus tinha oferecido para que fosse, né? Nós escolhemos ser diferente. Nós escolhemos o pecado e não a obediência. E uma das coisas que ele argumenta é que, além de o mundo estar com um problema, algo está errado com as criaturas de Deus. E é o que nós vamos pensar aqui agora, através da leitura desse livreto. Algo está errado com as criaturas de Deus. Podemos ser o alvo de atos cruéis de outras pessoas ou do exército rebelde de Satanás. Tanto os seres humanos caídos como os seres espirituais, anjos que se rebelaram, têm a capacidade de tomar decisões que prejudicam a eles mesmos e aos outros. As pessoas podem causar o sofrimento. Como criaturas livres e infectadas pelo pecado, as pessoas têm feito e continuarão fazendo escolhas erradas na vida. Estas más decisões muitas vezes afetam outros. Por exemplo, um dos filhos de Adão, Caim, decidiu matar seu irmão Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4. Lameque vangloriava-se da sua violência. Sarai maltratou Agar. Labão enganou seu sobrinho, que era Jacó. Os irmãos de José o venderam como escravo. A esposa de Potifar acusou José falsamente de tentar violentá-la. Tudo isso lá em Gênesis. E por isso ele foi lançado na prisão. Está em Gênesis 39, essa questão de José e a mulher de Potifar. Faraó tratou com muita crueldade os escravos judeus no Egito. Êxodo 1, nós vemos isso. O rei Herodes mandou matar todos os recém-nascidos que viviam em Jerusalém e arredores, com o intuito de matar Jesus. Mateus 2, do 16 ao 18, conta essa história para nós. A dor que outros nos infligem podem ser devido aos seus atos de egoísmo, ou podemos ser alvos de perseguição por causa da nossa fé em Cristo, através da história. As pessoas que se identificaram com o Senhor sofreram nas mãos daqueles que se rebelaram contra Deus. Antes da sua conversão, Saulo, que depois nós vamos tratar de Paulo na sequência da Bíblia, ele foi um fanático anticristão. E o que fez foi tudo o que pôde para dificultar a vida desses cristãos, colaborando até para que eles fossem mortos, como lá em Atos 7, na morte de Estevão. Mas após sua conversão dramática ao Senhor Jesus, ele suportou corajosamente todos os tipos de perseguições ao proclamar ousadamente a mensagem do Evangelho. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no capítulo 6, nós vemos isso com muita clareza. Ele poderia até dizer que o sofrimento que estava suportando o ajudou a tornar mais semelhante a Cristo, como ele afirma isso em Filipenses 3,10. O sofrimento também pode ser causado por Satanás e pelos demônios. A história da vida de Jó é um exemplo vívido de como uma pessoa boa pode sofrer uma tragédia incrível devido aos ataques de Satanás. Deus permitiu que Satanás tomasse as posses e a família e a saúde de Jó. Jó capítulo 1 e 2. E eu faço um parêntese aqui meu também, lembrando que Jesus disse a Pedro: Satanás se irandou contra ti. Quer dizer, o diabo, ele tenta contra as pessoas que estão ao lado do Senhor, né? E no caso de Pedro, Jesus o livrou. Mas no caso de Jó, Deus tinha um outro propósito. Continuando. No capítulo 2, no verso 10 de Jó, temos a seguinte frase: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Quando Jó responde à sua mulher, que disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas continuando a leitura aqui, queridos, nós vemos: eu estremeci ao escrever a frase anterior. Qual que é a frase anterior? Deus permitiu que Satanás tomasse as pessoas e a família, tocasse as posses, a família e a saúde de Jó. Então o autor aqui diz: eu estremeci ao escrever a frase anterior.
De alguma forma e por suas próprias razões, Deus permitiu que Satanás devastasse a vida de Jó. Poderíamos comparar o que Deus fez a Jó a um pai que permite que um valentão da vizinhança espanque seus filhos somente para ver se depois disso eles ainda continuarão a amá-lo. Mas assim como Jó concluiu, essa avaliação não é justa ao falarmos de nosso sábio e amoroso Deus. Sabemos mesmo que Jó não soubesse que a sua vida foi uma prova, um testemunho vivo da confiabilidade divina. Jó ilustrou que a pessoa pode confiar em Deus e manter a sua integridade, ainda que a vida desmorone, qualquer que seja a razão. Porque Deus é digno de confiança. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, como eu já li anteriormente. No final, Jó compreendeu que mesmo sem ter entendido o propósito de Deus, ele tinha razões suficientes para crer que Deus não estava sendo injusto ou cruel, sádico ou desleal, ao permitir que a sua vida se desfizesse de tal maneira. Capítulo 42, principalmente no verso 5. O apóstolo Paulo experimentou um problema físico que ele atribuiu a Satanás. Ele o chamou de espinho na carne. Alguns entendem que talvez seja até um problema espiritual, um problema emocional, mas aqui o autor confirma que seria, na visão dele, de fato um problema físico. Ele o chamou de espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Paulo orou para que o Senhor o libertasse desse problema, mas Deus não lhe deu o que ele pedia. Em lugar disso, o Senhor o ajudou a ver como essa dificuldade poderia contribuir para um bom propósito. Esse espinho na carne permitiu que Paulo dependesse humildemente do Senhor e o colocou em uma posição na qual experimentou a sua graça. No versos 8 e 10 de 2 Coríntios 12 nós vemos isso. Embora a maioria dos casos de enfermidade não possam ser relacionados diretamente à ação de Satanás, os relatos nos evangelhos registram alguns exemplos de sofrimento atribuídos a Satanás, incluindo um homem cego e mudo. Mateus 12, 22 conta essa história. Há um jovem endemoniado que sofria convulsões, também lá em Mateus 17. Então, queridos, nós temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal, como consequência do sofrimento que o pecado trouxe ao mundo. E nós vivemos nesse mundo e o mundo jaz no maligno, como já foi nos orientado. Na quarta ministração que eu vou trazer para vocês na sequência, nós falaremos sobre algo que está errado comigo. O porquê dessas dores, o porquê desses juízos. Qual o sentido de Deus trazer isso às nossas vidas? Nós já aprendemos que a dor é um aviso. Nós aprendemos que o sofrimento é uma maneira de Deus nos pôr para pensar, raciocinar o que temos construído na nossa vida. E nós já vimos que existem situações muito claras de que algo está errado com o mundo. Algo está errado e alcança e toca mesmo as criaturas de Deus, o povo de Deus. E nesse quarto vídeo que nós vamos estar fazendo, nós vamos ver aqui algo está errado comigo. A oportunidade de nós, nesses momentos, queridos, avaliarmos a nossa própria condição de vivência, de existência, de obediência, de relativização ou de desobediência até das coisas de Deus. Até que ponto estamos verdadeiramente íntimos de Deus? É o que nós vamos pensar daqui a pouco, no próximo vídeo.